mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira, Brasileirão 2019, 24ª rodada, 24ª, contagem regressiva para o final do ano. Nessa quinta-feira, 3 jogos. Tivemos 0-0 Vasco e Avaí. Tivemos a vitória do líder do campeonato, abrindo 8 pontos para o segundo colocado, Flamengo 3-1 em cima do Atlético Mineiro. Fora o massacre, que foi um massacre, o Atlético Mineiro fez o gol, mas não fez absolutamente mais nada. O gol foi um espirro, foi uma coisa que aconteceu à parte e acabou o Atlético fazendo um gol. É uma vergonha um time não querer jogar bola, jogar o tempo inteiro atrás por uma bolinha, é vergonhoso. E tivemos um outro jogo que tivemos empate. Atlético Paranaense, ou melhor, Corinthians e Atlético Paranaense, que eu vou falar aqui, vou fazer o vídeo, vou analisar e eu vou falar. É outra vergonha esse time do Corinthians. Não me leva não, meu amigo torcedor do Corinthians. Você não me leva mal não, mas é uma vergonha esse time do Corinthians estar em 4º lugar. É uma vergonha esse time estar em 4º lugar. O time não consegue fazer uma jogada. Os gols que faz é de bola parada, é escanteio, é uma falta, lança pra dentro da área. Porra, cara. Arrego. Aí você pega... Ah, não, vou botar 2 jogadores de frente. Aí você pega o Wagner Love pra me marcar lateral. Me deixa... Pô, cara, arrego, bicho. Na boa. Não dá. Então vamos lá, meu amigo torcedor do Corinthians e do Atlético Paranaense, eu quero que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal, Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários e não esqueça, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Galera, 2-2 Atlético Paranaense e Corinthians. Vou até dar uma olhadinha aqui rápido. Dá uma olhadinha aqui rápido. Para não perder tempo. Deixa eu ver aqui. Estatística. Ah, não tem. Deixa eu ver aqui. Não tem estatística, infelizmente. Não tem estatística, acho que é problema do Atlético. Mas vamos lá. Vamos lá. O Atlético veio com um time muito quebrado, muito desfalcado. Para jogar fora de casa, leve, solto, contra o Corinthians. Primeiro tempo. Vamos lá, meu amigo torcedor do Corinthians. Porra, foi justo o Corinthians empatar no primeiro tempo? Foi justo. O Atlético Paranaense massacrou o Corinthians no início do jogo. Massacrou. O Corinthians não conseguia dar um chute, filho. O tempo inteiro atrás olhando o Atlético jogar. E o Atlético se movimentando para lá e para cá, criando. O Cato fazendo algumas lambanças. Quase que toma gol e lambança para cá e lambança para cá. E jogador bate cabeça, ninguém pega na bola, só dá Atlético Paranaense. Até que, numa bola parada, o Corinthians me faz o gol. Não tinha feito absolutamente nada no jogo. Nada. O Corinthians não tinha feito nada. Ficou tomando um passeio do Atlético Paranaense. Um passeio. Aí, fez um gol. Justo. É justo com o futebol. Meu amigo torcedor do Corinthians, não fique chateado, mas eu sei que você vai ficar chateado, vai me xingar, vai falar, porra, mas não é justo, filho. Não é justo. E não é justo, meu amigo torcedor do Corinthians, não é justo com você, torcedor do Corinthians. Não é justo com os jogadores do Corinthians. Sabe por que eu tô falando isso? Porque o Bocelli já reclamou do Carille. Cara, não dá. Já passou do tempo. Esses treinadores que não conseguem armar o time ofensivamente. Eu não tô falando que eles são ruins, não é isso. Mas o tempo deles, com esses esqueminhas chatos, já deu, filho. Carille, Tite na seleção, Mano Menezes, Felipão, porra, já deu. Abel Braga, já deu. Já deu tempo. De repente, daqui a 5, 6 anos, esses esquemas voltem a funcionar. Tomara que não volte mais. Espero que a partir de agora os esquemas que funcionem, que dê certo, é o esquema que o Flamengo joga, o tanto que está 8 pontos de diferença. Que o Santos joga, que o Diniz tenta implantar, que o Atlético Paranaense joga, pra frente procurando o gol. Não esse troço feio. Quando alguém vai perceber que o cara não sabe armar o time. Ele mata os atacantes. Ele mata os meio-campo de criação do Corinthians. Ele mata os jogadores.
Eu tô começando a dizer, eu não sou fã do Sornosa, mas eu acho até que o Sornosa, a culpa não é dele, filho. A culpa não é dele. Porque você entra com obrigação, o jogador entra com obrigação de ter que marcar, pô. Muitas das vezes o Atlético estava no ataque, o Corinthians recuperava a bola, tinha um jogador do Corinthians na frente para pegar a bola e todo mundo atrás. Vai fazer o contra-ataque como, filho? Aí tem que depender de bola parada. É uma vergonha um time do tamanho do Corinthians, porra, viver desse futebol, cara. E eu, na boa, eu tô tirando aqui a torcida do Corinthians, que vai me malhar, mas eu tô tirando a torcida do Corinthians que não merece, não merece, e os jogadores do Corinthians, que esse time do Corinthians dá para fazer um futebol gostoso de se ver, bom de se ver, mas com o treinador que tem, filho, é impossível. O Atlético tomou 2 gols? Tomou, mas não merecia, filho. O Atlético estava muito quebrado, muito quebrado. Mas, na boa, vou ser sincero, o primeiro tempo foi 2-2, mas foi um baile. Foi um baile do Atlético em cima de um Corinthians que esperava uma bola parada, uma jogada, sei lá, de qualquer maneira, e a bola entrasse. Então, parabéns a você, meu amigo, torcedor do Atlético Paranaense, ao jogador do Atlético Paranaense e principalmente ao treinador do Atlético Paranaense. Parabéns, tem que jogar assim em qualquer lugar. Em casa ou fora, tem que partir para dentro, tem que procurar o gol o tempo inteiro. Parabéns ao Furacão, parabéns. E eu fiz um vídeo sobre o jogo do Flamengo e eu falei, aqui no Brasil, hoje, ninguém tá jogando parecido com o que o Flamengo tá jogando, tá? Ninguém. O estilo de jogo do Flamengo é muito diferente do restante, tá? O Flamengo joga com a marcação muito alta o tempo inteiro dentro do campo do adversário. Aonde o Flamengo vá, ele joga da mesma maneira. O Flamengo não tem a tendência de recuar. E eu disse no vídeo lá, o único time que para mim pode ter a mesma filosofia de jogo, para mim é o Atlético Paranaense. Não tô fazendo média. Mas pelo estilo de jogo, alguns jogadores que o Atlético tem, lógico, o esquema do Atlético é diferente, tá? O esquema do Atlético é diferente. O esquema do Flamengo tem 2 jogadores enfiados. O Flamengo joga num tradicional 4-4-2, tá? Só que os jogadores da frente se movimentam demais. Demais. Os 2 laterais de vez em quando viram ala, se movimentam demais. Os esquemas são diferentes. Mas a movimentação e a vontade de gol que o Furacão tem é a mesma do Flamengo. É a mesma do Flamengo. É por isso que eu acredito que vai ser um jogaço no final de semana, Atlético Paranaense e Flamengo. Porque duvido muito que algum dos 2 times vai querer ficar atrás. Vai querer ficar atrás. O Atlético Paranaense vai querer se impor. E o Flamengo sabe que é sempre muito difícil jogar contra o Atlético Paranaense lá. Sabe que é sempre muito difícil. Então, já jogou. Flamengo e Atlético já jogaram. O Atlético até desclassificou o Flamengo na Copa do Brasil, nos pênaltis, mas já jogaram, já viram que foi difícil o jogo para ambos os lados e vai ser um jogaço. E agora tem um jogaço de 2 times, que estão leves. O Flamengo porque está 8 pontos do segundo colocado. O Atlético Paranaense que qual a ambição do Atlético no Campeonato Brasileiro? É fazer ponto. Então vamos jogar com o Flamengo, vamos mudar a vida. Vai ser campeão? Não vai. O Atlético Paranaense está 35 pontos, está 20 pontos do Flamengo. Esquece, acabou. Pensa de título, acabou. Libertadores, já tá. Então, como eu falei, o Atlético tá tranquilão. Então vai ser um jogo entre 2 times sem pressão nenhuma. O Flamengo não tem pressão nenhuma. O Flamengo tem aí 2 derrotas de lambuja, que mesmo assim ainda fica 2 pontos à frente do segundo colocado. Então vai ser 2 times leves aonde? Acredito e eu espero que seja um jogão, porque são 2 times que procuram ataque. Então, para mim, Furacão no primeiro tempo massacrou, mas acabou tomando os 2 gols. E é assim, e é dessa maneira que o Corinthians vive. É dessa maneira que o Corinthians vive. No segundo tempo, o que foi que aconteceu? O jogo deu uma mudada. Mas deu uma mudada porque o Carille usou toda a sua habilidade defensiva. Ele conseguiu dar uma amarrada no Atlético Paranaense. Mas o Carille não fez isso pro Corinthians ir pro ataque. Ele fez isso para amarrar o Atlético, pro Atlético não atacar, não o Corinthians.
Então ele amarrou um pouco o Atlético, tirou um pouco de espaço do Atlético, o Atlético encontrou mais dificuldade, mas o Corinthians também não armou isso para ele atacar, para ele procurar o gol. Ou seja, estava 2-2, mas o Corinthians não queria era perder o jogo. O Carille não armou o time para ganhar o jogo. Ele armou o time para prender o Atlético e, quem sabe, talvez, por uma sorte de novo, fazer o gol. Então, na boa, meus amigos torcedores do Corinthians vão ficar chateados comigo. Pô, mas tá feio, filho. Tá feio, tá feio, tá feio. Tá feio esse futebol do Corinthians e não merece. E não merece. E o Furacão? Show de bola. Show de bola. Show de bola. É isso mesmo. Ah, um detalhe. Alô, presidente do Furacão. Tô escutando aí que o Internacional quer tirar o treinador de vocês. Deixa não, hein? Thiago Nunes, pensa bem, filho. Pensa bem. Libertadores, tu já conhece o time. Vai vir mais jogadores aí. O Atlético tá numa condição legal que dá para trazer mais 3, 4 jogadores ali para reforçar bem esse time. Disputa Libertadores com o Furacão. Fica no Furacão, não vai pro Inter, não. Eu acho que o Inter não é ruim, mas fica no Furacão. Disputa Libertadores pelo Furacão, mais uma que vai ser melhor. Vai ser melhor. Então, meus amigos torcedores do Furacão, não tenho muito o que falar. Furacão muito quebrado, mas mesmo assim, para mim, o Furacão foi melhor e superior do que o Corinthians, porque procurou o gol e no segundo tempo, quando teve mais dificuldade, tentou do mesmo jeito. E o Corinthians amarrou o Furacão, mas não para ganhar o jogo, para não perder. Ah, isso é ridículo, filho. Ridículo, ridículo, ridículo. Se tivesse que ter tido um vencedor, para mim, era o Furacão. Viu o jogo. O Corinthians teve alguns momentos, bateu um pouco de cabeça de vez em quando a defesa ali do Atlético Paranaense, bateu algumas séries de bolas erradas, mas você via nitidamente um Corinthians que não sabe o que fazer quando está no ataque. Não sabe. É um time desorganizado ofensivamente. Defensivamente, não. Muito organizado. Quando sai para o contra-ataque, organizado. Mas quando fica com a bola, é um time desorganizado que não sabe o que fazer, porque seu treinador não sabe armar seu time para jogar no ataque. É uma vergonha esse futebol do Corinthians. Com esse resultado, o Atlético fica ali em 9º lugar, com 35 pontos, e o Corinthians, vou falar, a torcida vai ficar com raiva de mim, mas o Corinthians, fazendo um desfavor ao futebol, está em 4º lugar. Para ver o nível do futebol brasileiro. Se o futebol brasileiro tivesse uns 6, 7 times com a mentalidade igual a do Flamengo e Santos, o Corinthians estava brigando ali por uma Sul-Americana. É porque o nível do futebol brasileiro, infelizmente, e a mentalidade de alguns treinadores é de não perder. É por isso aí, esse é o nível que está o futebol brasileiro. Infelizmente. Aí quando aparece alguma coisa diferente, dá uma disparada. Mas Furacão, parabéns, foi empate, mas parabéns, isso é futebol. E Corinthians, eu não coloco a culpa na torcida, que não tem culpa, não coloco a culpa nos torcedores, mas esse treinador do Corinthians é arrego. Ah, mas foi campeão brasileiro, jogando feio, e eu falei aqui, foi o pior campeão brasileiro que eu já vi, foi aquele Corinthians de 2017. Ah, ganhou o Campeonato Paulista, porra, mas aquela bolinha. Quantos gols o Corinthians tem? Ah, é ridículo, na boa, ridículo. Meus amigos, essa foi minha análise de Corinthians 2, Furacão 2. Um grande abraço, conta com a participação de vocês. Valeu, tamo junto. Furacão, é isso, bola pra frente, procura do gol o tempo inteiro. Thiago Nunes, não larga o Furacão não. Fica aí, tá melhor, tá bem. Um abraço, até mais, fui.